Com o estádio Antônio Ascioli lotado, o Atlético fez 2-0 no Corinthians, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Jorginho marcou no primeiro tempo e o Léo Pereira marcou na segunda etapa. E foi um golaço. Aqui na Sagres, o craque Tim e o Kleber Ferreira analisam. Uma vitória justa, Kleber? Muito justa, Pasqueto. Primeiro tempo o Atlético mandou no jogo, embora tenha feito só 1-0. Teve 3 oportunidades reais de gol. Uma a 3 minutos, outra a 8 minutos, em que o Cássio brilhou. Fez 2 grandes defesas. E depois veio o gol do Jorginho. Enfim, aos 25 minutos, ele fez 1-0 para o Atlético. No segundo tempo, o Atlético continuou mandando no jogo, embora o Corinthians pegasse mais da bola. O Atlético jogou um 4-3-3 no primeiro tempo, muito eficiente. No segundo tempo, um 4-4-2 também eficiente. Engoliu taticamente o técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, e saiu com a vitória das mais merecidas. E aí, craque Tim, vitória justa? Muito justa, Pasqueto. O Atlético jogou muita bola, foi efetivo na parte ofensiva, conseguiu transformar suas chances em gols. Quando não conseguiu fazer os gols, foi porque esbarrou num baita do goleiro que tem o Corinthians, que foi o Cássio, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo jogando de forma reativa, o Atlético não sofreu, até porque o goleiro Ronaldo não precisou de fazer nenhuma grande defesa. Então foi um time muito equilibrado, um time muito consistente dentro de campo, com a defesa sólida, um meio campo criativo e o ataque funcionou muito bem hoje mais uma vez. Então mais do que merecida essa vitória do Dragão. Ô Tim, os principais destaques do Atlético no jogo de hoje. Pasqueto, tem que elogiar o time todo, mas é lógico que sempre tem alguns destaques. Eu gostei muito no primeiro tempo, principalmente do Marlon Freitas e do Dudu. Foram 2 jogadores que carregaram o time ali no primeiro tempo, juntamente com o Jorginho, que fez o gol. O Baralhas já estava fazendo um primeiro tempo muito bom e repetiu no segundo tempo, porque o Baralhas realmente foi um gigante hoje na partida. Marcou, fez falta, bloqueou as jogadas, jogou muito bem. Mas você tem que elogiar todos, porque todos fizeram uma boa partida. O sistema defensivo, os 2 zagueiros, o Wanderson e o Edson Felipe, jogaram muito bem. O Jefferson não foi tão bem no ataque, mas na parte defensiva jogou muito bem. Então realmente foi uma partida muito boa do Atlético no conjunto, mas esses que eu falei para mim foram os que se destacaram. E os destaques do Atlético, Kleber Ferreira? O goleiro Ronaldo foi um mero espectador, então eu vou deixá-lo fora dessa listagem do Atlético. Nos demais, todos os jogadores que entraram em campo participaram muito bem do jogo. Agora, naturalmente, o Dudu, o Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e o Jorginho foram os jogadores que mais se destacaram. Se eu tivesse de apontar o melhor jogador em campo, seria um desses 4 jogadores? Não, o melhor foi o Léo Pereira, porque ele entrou, participou de 2 lances somente, e no segundo ele fez um gol que é daqueles gols que valem por uma partida de futebol inteira e às vezes até por uma carreira inteira. Um golaço, o segundo gol do Atlético, então eu coloco o Léo Pereira também entre os destaques. Kleber Ferreira, vou contigo nessa. Torcedor já pode comemorar? Só um desastre tira o Atlético na Copa do Brasil? Não, não é assim. Do outro lado tem o Corinthians, com toda a sua estrutura, com todo o seu elenco, com o técnico português que é muito inteligente, o Vitor Pereira, e na casa do Corinthians. Então, ainda não pode comemorar. É preciso ir com reserva. O Atlético precisa saber que vai enfrentar um gigante do futebol brasileiro na sua casa. Mas o Atlético deu um passo muito importante para buscar esta classificação. E aí, Tim, a galera do Atlético pode comemorar ou só um desastre tira o Atlético da Copa do Brasil? Não, Pasqueto, não pode comemorar de maneira nenhuma, porque do outro lado tem um gigante e um time que tem muita qualidade, que foi anulado hoje pelo Atlético. O Atlético fez uma partida muito eficiente, tanto no sistema defensivo, como na parte de criação, na parte ofensiva da mesma forma, e vai ter que repetir esse nível de atuação lá em São Paulo para conquistar a vaga. É óbvio que abre uma vantagem, um placar muito elástico para um jogo de mata-mata, porque lá em São Paulo o Corinthians vai ter que se expor também, vai ter que vir para cima do Dragão, e o Dragão é muito forte quando o time adversário faz isso. Haja visto hoje no segundo tempo, o Corinthians foi para cima, mas as melhores oportunidades foram criadas pelo Atlético e conseguiu o segundo gol já no finalzinho, um golaço do Léo Pereira. Então tem uma ótima vantagem, mas não pode comemorar ainda não, Pasqueto. É isso aí, craque Tim, é isso aí, Kleber Ferreira, grande vitória do Atlético, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, 2-0 em cima do Corinthians. O Jorginho marcou aos 22 minutos do primeiro tempo e o Léo Pereira
fez 2-0, um golaço aos 42 da segunda etapa, 2-0. O jogo da volta acontece no dia 17 de agosto, às 9h30 da noite, em São Paulo.